Olá pessoas, eu sou Débora de Menezes, sou bióloga e doutoranda em microbiologia na UFMG e estamos de volta para mais um Manchete do Dia. O Manchete do Dia, para quem ainda não conhece, é como se fosse um quadro onde eu faço uma análise de matérias, de jornais, revistas, etc. E que estejam de alguma forma relacionadas à biologia ou à micro ou à virologia, que é a área em que eu concentro dentro do meu estudo. E é interessante, né, porque ter essa análise crítica, e aqui é partindo de uma ideia de que, né, de um certo conhecimento, né, e a gente vai discutindo, né, a escolha de palavras, ou o sentido, ou o que isso quer dizer, ou o que faltou, ou o que foi interessante, né. Então, acho que fazer uma avaliação de algumas matérias que eu acho que seja interessante a gente trazer para cá e a gente discutir, que obviamente a opinião de vocês conta. Então, pode deixar nos comentários, por direct, aquilo que vocês acharem interessante compartilhar, que a ideia é a gente fazer isso juntos. E hoje, o que é que eu escolhi? Eu já fiz alguns posts falando sobre Mpox e aqui estou de volta. Mas hoje eu pretendo, né, dentro daquilo que eu vi nas duas reportagens que eu selecionei hoje, na verdade são dois vídeos que foram postados pelo jornal O Globo na sua página no Instagram. Obviamente tem algumas matérias, né, mas algumas matérias, né, essas matérias acho que são fechadas, e aí eu vou discutir especificamente os vídeos que eles disponibilizaram, né, como conteúdo na sua página no Instagram, mas que eu acho que já tem pontos interessantes para já trazer para cá e explicar com vocês com mais calma. Então, é meio que um react, né, de um vídeo, então tá meio uma mistura de conteúdo. E a ideia, né, então é eu ver alguns pontos e trazer uma visão ou uma leve correção, uma leve atualização de alguns dados que são apresentados nesses vídeos. São dois vídeos publicados, um no começo de agosto de 2024 e um mais né, no meio ali do mês, após a OMS ter declarado a Mpox uma doença, né, considerada uma emergência de importância pública, global, né, internacional. E aí são pontos interessantes porque, incrivelmente, são os ortopoxvírus, que seriam um grande grupo, né, dentro de uma família viral que nós chamamos de poxvírus, os vírus que eu me concentro dentro do meu doutorado, tá? Então, eu tenho uma familiaridade, eu estudo, né, o monkeypox vírus que causa mpox e outros vírus que estão relacionados que causam as outras doenças, e a gente vem estudando possíveis, né, tentando entender uma cadeia, etc. Talvez eu acho que em algum outro momento vale a pena eu falar um pouco do meu doutorado, o que eu estudo, né, o que eu pesquiso, e aí a gente fica aí para um próximo conteúdo. Mas vamos lá para os vídeos. Então eu vou ouvir alguns pontos e vou trazer. Então eu vou deixar aqui do ladinho esses trechos, né, dos vídeos que eu vou comentar. Então é isso, bora comentar. O primeiro vídeo, ele foi postado, então, no começo de agosto, e é intitulado Epidemia de Vírus Mpox. Né? Então aí tem um subtítulo, uma nova cepa mais mortal e contagiosa tem preocupado virologistas sobre o vírus Mpox. Entenda. Então vamos lá. Eu já poderia começar só pelo esse título, né? Vírus Mpox. Dentro, né, da virologia, né, a gente tem o que a gente chama de nome do vírus e a gente tem a gente faz uma classificação, uma categorização da espécie e a gente vai colocando dentro de grupos, dentro de outro grupo, etc. Né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar de filo, ordem, gênero, espécie. Em cada uma desses ainda a gente pode ter, né, outros subgrupos e tem grupos, né, superiores a filo, por exemplo. E é interessante que dentro da virologia, então, a gente faz também essa mesma classificação. E tem o que a gente chama de nome do vírus, que é como a gente trabalha com ele no laboratório, na hora que a gente vai citar é o nome que a gente traz. E tem um nome, digamos que oficial, que na hora que a gente está fazendo né, descrevendo essa categorização, cada entidade ela vai ser conhecida por nome específico, né, para evitar confusões, a gente ter uma ideia do que a gente está falando. E, até o momento, né, Monkeypox vírus é o nome do vírus que causa a Mpox. Mpox vírus, ou vírus Mpox, ainda não é algo que se utiliza na literatura científica. Geralmente, quando eu vejo esses termos,
escritas assim, geralmente são de trabalhos ou de comentários de pessoas que são não especialistas, tá? Mpox é o nome da doença, mas até então, até antes de 2022, a gente conhecia, né? Antes não, né? Até na metade, antes de começar o surto global, a OMS achou por bem mudar essa nomenclatura, até porque os primatas não humanos, de certa forma, não são os hospedeiros, né? Reservatórios, que a gente fala, não são os reservatórios do vírus na natureza e, enfim, para evitar possíveis relativizações preconceituosas e que poderiam levar a estigmas, esse nome foi evitado, né? Poderia, né? A gente chamava então a doença de monkeypox ou de varíola dos macacos ou varíola símia. Então, esses eram os nomes. Mas o nome do vírus, aquilo que causa a doença, é vírus monkeypox ou monkeypox vírus, tá? Os dois são possíveis. O vírus Mpox pode causar a próxima pandemia? Na última quarta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, anunciou que fará uma reunião para avaliar se a nova alta de casos da doença na África pode se disseminar pelo mundo. Se você não conhece a Mpox, talvez nem... Porque é interessante, então eu já comentei, né, ele já fala vírus Mpox. Então a gente já tem um ponto que, pensando na linguagem técnica, pensando, né, nessa categorização, né, digamos, dos vírus, a gente não chama de vírus Mpox, tá? Então são coisas diferentes. E aqui ele já fala, né, porque isso aqui foi antes da OMS declarar, então eles iam, né, conversar sobre a possibilidade, mas agora isso já foi decidido. E aí ele fala dessa possibilidade de uma epidemia, né, de ter novos casos, tá? Obviamente, a partir de 2022, a gente tem mais países, além de alguns países africanos. E eu gosto de reforçar que são alguns países, tá? Porque a gente fala, é endêmico da África, mas não eram todos os países lá que tinham casos ou relatos, registros da doença em humanos, tá? Então, eram alguns países ali, tinha alguns países, por exemplo, que lá na década de 70, quando a doença começou a ser vista causando surtos em pessoas, né? Porque até então o cenário mais preocupante era a varíola, que são doenças completamente diferentes, mas a gente já vai chegar lá. Então, vamos continuar. Como varíola dos macacos. Esse nome foi trocado em 2022 porque era considerado discriminatório e estigmatizante. Prima da varíola, erradicada na década de 1980, a Mpox é caracterizada principalmente por febre e erupções cutâneas, essas bolinhas que você vê aqui em cima. Ela foi descoberta em 1958 e, desde 2022, acontece em surtos em vários países do continente africano. E o problema é que a cada ano que passa, a quantidade de casos aumenta. Pelo grupo, né, o gênero especificamente, ortopox vírus, é comum a gente ter que trazer esse contexto da varíola, que foi uma doença que matou por séculos, né, esteve presente na população humana, tem uma importância histórica mesmo, e foi uma doença, na verdade, a primeira e única doença, né, erradicada no planeta. Então, a gente não tem casos desde a década de 1980, quando a OMS falou, olha, não temos casos mais de varíola no mundo, é uma doença erradicada, né? Então, isso é real, isso é o fato. Aí, ele começa falando, então, que a doença foi descoberta em 1958. Ela, a doença. Mas a verdade é que o vírus, a existência do vírus foi descoberta em 1958, quando um primata né, apresentou alguns sinais, e quando eles foram investigados, esse vírus se tratava de um novo vírus e deram o nome, então, de monkeypox, vírus monkeypox. E até, né, como ele foi descoberto em um primata não humano, acabou dando esse nome, né? Mas isso, pensando em como o vírus se mantém na natureza, ele não é real, né? A gente hipotetiza que roedores, né? Então, camundongozinhos, silvestres, né? Principalmente ali que até a gente sabe, né? Ali no continente africano, onde a gente via essa circulação do vírus, a gente via casos em alguns países, tá? Do continente africano relatando casos, a gente então, e considerando também as outras espécies dentro do grupo, né? Em que os roedores são reservatórios, a gente, então, a existência do vírus descoberta em 58 não é doença. Os primeiros casos da doença em humanos foram registrados, né, foram percebidos e foram confirmados na década de 70, em 1970, tá? Na República Democrática do Congo.
Então, a partir desse período, a gente começa a ver alguns casos, tá, em humanos, principalmente crianças, nesse primeiro momento, e à medida do tempo, principalmente na República Democrática do Congo, a gente observa que foi tendo um aumento e os grupos afetados, eles foram se diferenciando, tá? Alguns outros países tiveram alguns relatos de casos, mas assim, eram poucos, eu posso falar que menos de 10 países que tiveram casos, tá? Com um número relativamente pequeno, às vezes 1, 2, 5 casos, sabe? Uma coisa desse tipo. E depois, por exemplo, que é o caso na Nigéria, não teve mais, né? Então ficou um tempo sem ter e eles tiveram o retorno, né? Eles observaram casos novamente a partir de 2017, né? E é interessante que a partir de 2017 os médicos, os pesquisadores, né, lá da Nigéria começaram a observar algumas coisas diferentes e que se tornaram, foi possível confirmar que se tratava de realmente algo novo, diferente quando a gente fala em termos de epidemiologia, então daquilo que está causando a doença, ou sintomas que são vistos, a partir de 2022, quando começa, né, um boom de casos fora do continente africano e não se tem uma relação tão direta observada. Por exemplo, foi uma pessoa que veio, né, de um país em que a gente fala que é endêmico, onde você tinha essa ocorrência de casos e que viajou para outro país. Não tinha nenhum tipo de relação com o continente africano especificamente. E aí a gente tem um novo cenário quando a gente fala nesse contexto da mpox. Então são coisas diferentes. Então a doença, ela não foi descoberta em 58. O vírus e a doença causa, né, você vê sinais, sintomas, a gente observou isso mais tarde. Eu falo a gente pensando na comunidade científica, médicos, né, pessoal da saúde, que observaram esses primeiros casos. Por que essa demora? Provavelmente, então, em 58, a gente ainda estava no cenário de ter países, inclusive o Brasil, com ocorrência da varíola. A varíola era um vírus que, digamos, nesse cenário, ele ocupava, né, eram vários países tendo surtos e casos com a varíola, né, que é uma doença que aí aqui eu acho que já é interessante, né, traçar. Então a varíola era uma outra doença, ou em inglês a gente conhece como smallpox, é uma doença que, né, tem essa relevância histórica, matou milhões de pessoas ao longo do tempo. E somente ali, a partir da década de 60, é que a OMS fala, olha, vamos montar uma campanha novamente, porque a gente precisa erradicar, né? Então era uma doença que era muito séria, até tinha vacina, mas a campanha que ajudou a distribuir essas vacinas e reforçar, né, esse esforço para que essa doença fosse erradicada, para que mais pessoas fossem vacinadas e que isso diminuísse a possibilidade da doença continuar aumentando e ter vários casos, né? E a mpox é uma outra doença, então causada por um vírus diferente, mas que tem algumas características parecidas em relação aos sintomas ou sinais que ela causa, principalmente quando se trata das lesões da pele, isso é muito semelhante. Mas a letalidade, por exemplo, da doença era muito menor comparado com a varíola, tá? Então, nesse cenário, é possível que talvez algum caso já pudesse ter sido monkeypox vírus, mas ainda, como a varíola era mais relevante, digamos, no contexto clínico, epidemiológico, provavelmente acabava sendo atribuída a varíola. Essa é uma possível explicação, né? E mais tarde, quando você já se tem um cenário que você tem pouquíssimos países ainda registrando casos, é possível então que depois, talvez, tenha sido possível, né, tenha sido possível observar que na verdade não era o vírus da varíola, e sim um novo vírus, que até então a gente que não conhecia, né, comunidade científica, e aí se conhece o monkeypox vírus. E mais pra frente, a possibilidade desses casos, a gente observar mais casos, isso aumentando ao longo do tempo, é que assim que a doença é erradicada, você não tem uma vacinação em massa, você não vai achar vacina disponíveis, né, assim, no posto de saúde. Por exemplo, aqui no Brasil, a vacina já não fazia parte do nosso programa, por exemplo, de vacinação na década de 80. Então, as pessoas após esse período não são vacinadas contra a doença, né? Então, você tem possivelmente né, menos pessoas vacinadas, tanto é que as primeiras pessoas eram as crianças que já tinham nascido nesse contexto pós-erradicação da doença, que provavelmente estavam mais suscetíveis a ter essa doença. Então, vamos continuar, né, o vídeo, porque ainda a gente tem bem mais detalhes para falar.
Mpox tem duas cepas conhecidas, o que causou o surto na Nigéria em 2022, que é mais leve, e a que se espalha pela República Democrática do Congo, que tem uma taxa de mortalidade 10 vezes maior do que a cepa original. A primeira cepa virou especialmente contagiosa no surto de 2022, quando se tornou sexualmente transmissível. O segundo ponto, ou terceiro, eu já perdi a conta de quantos pontos eu estou fazendo aqui, mas o outro ponto que é interessante de falar é que o vídeo, ele fala sobre duas cepas do vírus e, assim, dentro da virologia, daquilo que eu tenho estudado, conversando com vários virologistas, a gente discute, participando de eventos, congressos, esse termo, cepa, dentro da virologia não é tão comum, tá? Isso não é um termo comum da gente utilizar, tá? Mas eu vou falar então aqui, dentro dessa linguagem que a gente, né, que estuda esse grupo de vírus, inclusive o monkeypox vírus, eu vou comentar aqui para vocês como que a gente chama, tá? O monkeypox vírus, né, a gente fala que ele tem, e aí isso é baseado principalmente, tá, no genoma. Então, os ortopox vírus, os pox vírus, né, enfim, todas as espécies dentro dessa grande família aqui, eles têm um genoma de DNA dupla fita, parecido com o nosso, né, que é dupla fita, vocês lembram, né, daquela dupla hélice, etc. O dos pox vírus é parecido, é uma fita de DNA com duas cadeias, e aqui, né, aquele parênteses, os vírus, gente, eles podem ter genomas de todos os tipos, de RNA, DNA com uma fita circular, linear, enfim, é uma diversidade, e aí na hora que a gente vai falar sobre os vírus, a gente sempre começa falando sobre essas características, porque isso define grupos, tá? Dentro da virologia. Mas voltando. Então, baseado na análise genética, né, desse DNA, desses vírus, a gente consegue ver possíveis diferenças, o quanto que eles são parecidos, o quanto que eles são diferentes, quantos genes que eles compartilham, que a gente fala que seriam genes semelhantes, que têm uma origem similar, têm uma mesma origem, né? Então, a gente vai fazendo essa análise, comparando genomas e genomas de várias espécies, de grupos diferentes, e aí a gente consegue traçar o que a gente chama dessa história, né, de um agrupamento, de uma espécie, etc. E quando a gente faz, então, essa avaliação de várias sequências de vários monkeypox vírus que foram isolados, que foram detectados ao longo do tempo, a gente observa como se fossem agrupamentos diferentes. Então, a gente tem o que a gente chama de agrupamento 1, que na nomenclatura técnica a gente chama de clado 1, e um que a gente chama de clado 2. Mas eu vou usar o termo agrupamento porque esse aqui é um termo genérico, é um agrupamento, tá? Então, é um agrupamento 1, agrupamento 2. E aí, a gente não usa esse termo cepa, por exemplo. Então, a gente fala, eu posso falar agrupamento, clado 1, clado 2, ok? Então, é isso. E aí, ele fala que um agrupamento, aqui ele não está especificando qual, mas foi, na verdade, o agrupamento 2, ele causa surtos a partir de 2022, e aqui ele destaca a Nigéria em 2022. Só que a Nigéria já estava num surto de Mpox desde 2017, isso após quase 40 anos, sem ter nenhum caso, pelo menos notificado ou registrado, tá? E o que aconteceu? Né? Então, você tem alguns países que, por exemplo, a República Democrática do Congo nunca ficou um período grande sem ter casos, tá? Então, já tem desde muito tempo aí que sempre tem casos na República Democrática do Congo e poucos casos. Na verdade, ele acaba sendo esse epicentro porque é um dos países que sempre tem registro de mais casos. Então, a gente às vezes fala muito África e a gente pensa, meu Deus, todo o continente africano conhece o monkeypox vírus. Na verdade, não. Tá? É óbvio que, né, ali existem uns centros de controle de doenças, existem organizações de saúde que vão estudando, que vão propondo a forma deles lidarem com as doenças, mas falando de ter casos, não é toda a África, o continente africano que tem casos, tá? E aí, a partir de 2022, a gente vê que outros países, e aí, né, fica aqui um momento crítica social aí, quando começa alguns países europeus, né, terem casos, nos Estados Unidos, etc., países mais ricos, começa-se a ver casos e casos e casos e casos, e aparentemente não tem ninguém que tem histórico de viagem
por exemplo, com a Nigéria ou República Democrática do Congo. E tudo isso, né, foi, opa, temos uma situação diferente, então a OMS depois teve que declarar também uma emergência lá em 2022, e aí a gente começou a falar, ouvir falar disso na mídia, né, varíola dos macacos, aí depois teve a discussão de mudar o nome, etc. Tudo isso aconteceu, tá? O que a gente, talvez o que ele tenha citado a Nigéria aqui como se fosse um ponto, é que a gente vê que quando a gente sequencia, quer saber como que é essa molécula de DNA do monkeypox vírus que estavam causando surtos, casos em humanos nesses outros países, a gente vê que quando a gente vai analisar esse monkeypox que foi isolado causando casos na Nigéria e nesses outros locais, eles tinham uma certa semelhança, tá? Então a gente fala, possivelmente é um vírus que estava circulando aqui na Nigéria, que de alguma forma passou para esses outros países, tá? A gente ainda não tem uma resposta muito certa de como que isso aconteceu. A gente tem que algumas alterações genômicas, tá? Mutações acontecem, acho que é um conteúdo interessante para a gente falar sobre mutações que acontecem nos vírus e como que isso impacta, né? Porque a gente fala mutações, pronto, uma mutação explica tudo. Nem sempre mutações vão explicar tudo, tá? Mas nesse caso, a gente tem umas mutações que podem, sim, estar relacionadas a uma alteração que a gente observou de, por exemplo, melhorar essa transmissão de uma pessoa para outra, né? E a gente viu, por exemplo, alguns sinais clínicos diferentes, né, que foram mais comuns, que eram diferentes, por exemplo, daquilo que era visto na década de 70, na década de 80, nos anos 2000, por exemplo, né? Por exemplo, as lesões se concentrarem numa região íntima, por exemplo. Então, era algo um pouco diferente. A gente vê acometimento, por exemplo, de grupos HIV positivos, alguns com um tratamento ok, outros nem tanto. E aí a necessidade de hospitalização, principalmente nesses grupos, né? Então a gente observou algumas coisas, tá? E o outro agrupamento, né, que aqui na verdade é o agrupamento 1, então em 2022 o agrupamento 2, que é o clado 2, e o clado 1, que também já era conhecido há algum tempo, circulando na República Democrática do Congo, e que algumas análises, tanto do genoma e as análises epidemiológicas, né, então dos casos em humanos, quem é que estava sendo infectado, qual o desfecho clínico uma vez que a pessoa foi infectada. Nesses dois grupos, a gente observa que o grupo 1 tinha uma letalidade um pouco maior, em torno de 10%, e o grupo 2 em torno de menos de 4%, por exemplo, tá? Então, a gente tinha umas diferenças, por exemplo, em como a doença ia evoluindo quando uma pessoa é infectada, tá? Em 2022, para o mundo inteiro, foi esse agrupamento, digamos, que causa, né, uma doença mais leve, e o 1, até então, naquele momento, não foi visto esse agrupamento está relacionado ou é visto causando um quadro mais grave, tá bom? Então, essas são as diferenças entre esses agrupamentos que aqui na reportagem o jornalista está chamando de cepa, e essa é uma nomenclatura que eu vejo em vários jornais publicando, mesmo quando eles ouvem especialistas da área, inclusive, parece que eles acabam fazendo essa troca dos termos, tá? Eu não vou falar que seja a pior coisa, pra mim não é, mas a ideia aqui é a gente falar de trazer esses detalhes dentro da área, de como que a gente chama, de como que a gente fala. E vocês veem o quanto que é complexo as coisas que a gente vai falando e como que é definido as coisas. Então não é tão simples, né? E aí por isso que eu acho interessante a gente discutir isso e trazer isso aqui pra vocês. Vamos continuar aqui. O que virologistas temem hoje é de que essa nova cepa encontre as vias do contágio sexual, se tornando ainda mais perigosa. É por causa dessa possível nova forma de contágio que, em entrevista ao Globo, Richard Hatchett, que é o diretor executivo da Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, a CEP, chamou a nova cepa de bomba relógio, com potencial para explodir e se espalhar globalmente. Esse ano, no Congo, há mais de 14 mil pessoas infectadas e 511 mortas. Em comparação, no surto de 2022, então, outro ponto. Aqui ele fala de que a doença ela se tornou sexualmente transmissível. Esse é um ponto que eu sempre bato e eu sempre falo que e aqui eu falo, né, como comunidade científica, as pessoas que estudam, vão discutindo o assunto, ainda não é certo, tá, falar de transmissão sexual. A gente fala, acho que é mais ok a gente falar de contato, porque é um contato íntimo. É assim que nesse contexto que a gente vive aqui nesse surto global, o contato foi a
a forma de transmissão que mais acontecia. Por exemplo, lá na África, né, na República Democrática do Congo, quando você começa os primeiros casos, a hipótese principal é de que o contato, e pelo que a gente via, os primeiros casos eram em áreas mais remotas, em áreas mais rurais, por exemplo, que poderiam ter um contato com o ambiente silvestre, onde o roedor estava, e esse contato com o roedor e outros hospedeiros, tá? Vejam que eu falo reservatório e hospedeiro, que poderiam estar carregando o vírus, e esse contato, de alguma forma, poderia estar transmitindo o vírus para a pessoa e a pessoa se tornava infectada. Essa era a principal forma que a gente via. É uma possibilidade, claro, né? Mas nesse contexto atual, que a gente mais viu, a principal forma foi o contato. E quanto mais próximo você tem, né, o contato sexual é uma coisa íntima, você pode estar transmitindo o vírus. E o que faz levantar a hipótese de transmissão, né, sexual seria porque a área que a gente observou mais lesões, e as lesões que mais doíam, que levavam as pessoas a serem hospitalizadas, por exemplo, seriam essas lesões na área genital, na região anal. E aí isso levanta, será, né, que de alguma forma o vírus está ali? Existem já evidências, por exemplo, né, de detecção do genoma em sêmen, em outras secreções vaginais, por exemplo, isolamento, né? Eu lembro de ver um outro trabalho falando sobre isso, só que a gente precisa de mais estudo para ver se essa é realmente uma via, tá, de transmissão. Então, existe a hipótese, tá? Mas ainda não é algo que a gente fala, pronto, é um vírus de transmissão sexual, até porque isso seria algo até relativamente novo, pensando nesse grupo, tá? Dos poxvírus, dos ortopoxvírus, e seria algo novo que até então a gente não via essa como uma via dentro desse grupo, tá? Então a gente fala sempre contato sexual, que é uma coisa prolongada, etc., que pode facilitar essa transmissão. Então, a gente vai ter que aguardar mais estudos específicos para a gente poder falar sobre transmissão. É óbvio que, se isso é uma possibilidade, realmente faz com que talvez a doença seja transmitida com uma certa facilidade, tá? No caso aqui do monkeypox vírus. Mas vamos continuar. Que, aliás, não ficou só na África, mas sim se espalhou para todos os continentes habitados, houve 85 mil casos e 120 óbitos. E agora, países vizinhos ao Congo, como Quênia e Uganda, também registraram casos da doença. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças na África aponta que houve uma alta de 160% nos casos em relação a 2023. E no ano passado, em si, já tinha registrado 60% mais casos do que 2022. O diretor-geral do centro, Jean Kaseya, disse que deve declarar emergência pública no continente na próxima semana. A medida é importante porque facilita o acesso ao financiamento e as ferramentas para combater a epidemia, como as vacinas, por exemplo. Veja a matéria em detalhes no site do Globo. Então é isso. E aqui ele traz mais uns dados de como é que está a situação, né, no continente africano, que realmente já no final de 2023 e nesse ano eles tiveram um aumento, e alguns países que não tinham ainda registrado a doença em seus territórios começam a ter seus primeiros casos da doença esse ano, né? Então tudo isso vai acendendo um alerta. E a gente tem uma outra situação atual, mas que a gente vai ver no próximo vídeo aqui, que foi publicada aqui na página do jornal O Globo, que a gente vai reagir. Que essa outra matéria foi a seguinte: mpox, por que não foi extinta? Né? E o subtítulo está assim: doença, né, que é prima da varíola, vive um novo surto infeccioso de uma nova variante mais perigosa em 2024. Então vamos lá começar a ver o vídeo. Por que a varíola foi erradicada, mas a mpox não? Antes conhecida como varíola dos macacos, a doença, que teve o nome trocado em 2022, vive agora um novo surto de uma variante mais perigosa, 10 vezes mais letal do que a cepa original. Apesar de serem da mesma família de vírus, o ortopoxvírus, a varíola e a mpox têm reservatórios diferentes. Enquanto a primeira só afeta humanos, a segunda se desenvolve também em animais. Eu achei que começou interessante, porque o que a gente vê é que nos comentários, de forma geral, das pessoas, as pessoas têm um pouco de dúvida, confundem, como assim a varíola voltou? E, enfim, já tinha vacina, etc. e tal. São doenças, como eu já falei, e aqui a moça fala, são realmente doenças diferentes, e aqui ela questiona que uma foi erradicada, como a gente já comentou, e a outra não, e por quê? E aqui ela começa a falar
né, de que, que agora o vírus que circula é um vírus 10 vezes mais perigoso, etc. Esse 10 vezes, né, perigoso é aquilo que eu comentei para vocês. Você tem agrupamentos e um tem uma letalidade um pouquinho maior, o outro tem uma letalidade menor, e foi esse que causou da letalidade menor, que é com menos de 4%, que causou esse surto que a gente viu global a partir de 2022, tá? E aqui ela começa falando que levanta o ponto principal do reservatório, que realmente é um ponto que a varíola, né, as pessoas que estudavam naquela época, não descobriram, não viam o vírus da varíola em bichos, em outros animais, em animais silvestres, só casos em humanos. E esse foi um dos principais pontos que permitiu essa erradicação da doença, né? Então, uma vez que a vacina foi produzida com um vírus, né, o que a gente chama de vírus vacina ou vaccine vírus, que é um vírus que em humanos ele tem imunocompetente, que a gente fala que não tem nenhuma questão que reduza a sua imunidade, ele causa um quadro comparado com a varíola menor, não é tão grave quanto a varíola. Tá? E aí esse vírus, depois de passar em várias situações, de várias produções, usando tecnologias diferentes, ele foi possível usar esse vírus para a produção da vacina, e essa vacina foi utilizada nessa campanha, né, que foi começada pela OMS a partir de 1900, essa intensificação, né, de campanhas de vacinação em massa, etc., que aí sim começou a utilizá-lo definitivamente para fazer conseguir alcançar esse objetivo, que era a erradicação da doença. E agora o monkeypox, o monkeypox vírus, o vírus do monkeypox, ele já tem essa particularidade que os reservatórios, né, seriam espécies, tá, provavelmente roedores, tá, vivendo na natureza. Quando a gente fala reservatórios e quando a gente fala hospedeiros, a gente fala como se fossem categorias diferentes, tá? Quando a gente fala reservatório, significa que o vírus, de alguma forma, sempre está presente nessas populações, uma determinada espécie, tá? Então, a gente encontra o vírus nessas espécies porque, de alguma forma, é como se o vírus se mantém. Então, sem a existência desse reservatório ou reservatórios, que às vezes você pode ter grupos diferentes, populações diferentes de animais participando dessa manutenção que a gente fala do vírus na natureza. Então, uma vez que você tem esses reservatórios, se você consegue eliminar um reservatório, ou os dois, por exemplo, aqui hipoteticamente, você conseguiria erradicar. Só que isso é muito difícil, tá, gente? Falar de reservatório já é uma coisa extremamente complexa. É difícil, né? Nem sempre a gente consegue achar o que é esse reservatório. Porque esse reservatório pode ser vários conjuntos, tá, de espécies, então pode ser uma coisa extremamente complexa. E o que a gente hipotetiza para o monkeypox vírus é que sejam roedores, tá? Existem algumas espécies que estariam implicadas nessa manutenção. E aí você já tem esse detalhe diferente da varíola, que essa erradicação já seria diferente, tá? Vamos continuar o vídeo. E o problema é justamente esse. No século passado, quando fizeram as campanhas de vacinação contra a varíola, ela pôde ser erradicada porque, como humanos eram o seu único reservatório, o vírus não teve pra onde ir. É por só ter um hospedeiro que o controle e a erradicação da doença foram possíveis. Hoje, a varíola só existe em laboratórios americanos e russos. A preocupação é de que ela seja usada como uma arma de bioterrorismo. Mas com a mpox não é assim. Por ter animais, em especial roedores, como reservatório, não tem como ser feito esse controle. E o pior é que, além dos roedores, também existem reservatórios acidentais. Os macacos, por exemplo, entram nessa seara. E o número de espécies que servem de reservatório para o vírus é desconhecido. Na prática, isso significa que mesmo se um surto for controlado em humanos, o vírus vai ter para onde ir. O último caso de varíola aconteceu em 1978. A doença é considerada erradicada... É isso mesmo. Talvez só esse termo que ela falou, reservatório acidental, tá? Não existe, né? Eu nunca ouvi falar reservatório acidental. A gente fala existe reservatório acidental, que é um animal que pode ter características, condições que de alguma forma permite essa infecção. Então o vírus consegue, né, entrar nessas células e gerar novas partículas ali dentro daquele hospedeiro, tá? Mas, por exemplo, naturalmente o vírus não iria circular, não iria atingir essa espécie, tá? Existiriam algumas razões para isso. No caso, os primatas que aqui ela cita, né, podem ser sim hospedeiros. Eu não diria hospedeiros acidentais, tá? Eles podem ter um papel nessa manutenção, de também serem afetados. E se, por exemplo,
sei lá, um primata não humano tiver infectado, né, e estiver liberando vírus, uma pessoa tiver contato, obviamente existe a chance dessa transmissão para o ser humano, tá? Mas a gente não fala hospedeiros acidentais. Então, aí é uma nomenclatura um pouquinho que, por exemplo, eu desconheço, não conheço essa terminologia, tá? Talvez eu entendo que o que ela quis dizer seria hospedeiro acidental, tá? Pode estar ali sendo afetado de alguma forma, tá bem? Então, é isso. Desde 1980. Na última semana, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou emergência global por causa da Mpox. Vários países do continente africano, em especial a República Democrática do Congo, vivem um surto da doença, que já se espalhou para a Europa. O perigo desse surto de agora é que se trata principalmente de uma nova variante, que já se mostrou resistente ao antiviral usado no surto de 2022. Os sintomas da Mpox iniciam como um resfriado comum, com dores de cabeça e dores musculares. Essa questão de ter vários países africanos, a gente nunca sabe quais são esses países, e aí é que ela fala da República Democrática do Congo, tá? A gente já, de alguma forma, isso apareceu no segundo vídeo que a gente já comentou, que tem alguns países lá inicialmente que tinham registros, ou que depois pararam de não tiveram casos registrados, e que sim, a partir de 2022 é que eles começam a ter casos também registrados, tá? Então não é todos os países africanos ali que têm ou tiveram casos de Mpox. Agora, nesse ano, que a gente vê que países que não tinham registro de casos começam a ter também. E na República Democrática, só na República Democrática do Congo, a gente vê um aumento de casos de mais de 100% em relação ao ano anterior, né? E em 2023 teve também mais casos do que em 2022, então a gente está tendo uma crescente. E que aí vai deixando a gente, a comunidade de forma geral, preocupada. E claro que todos os esforços para evitar que essa doença ela seja controlada nesses territórios, ele é interessante para todos, tá? E depois evoluem para aquelas características erupções na pele. O contágio é feito pelo contato com animais ou pessoas contaminadas, e ainda pela via sexual. Essa última é a mais preocupante de todas. No Brasil, esse ano foram registrados 709 casos de Mpox, mas nenhum deles é da nova variante. Você pode fazer testes da doença pelo SUS. Veja tudo o que você deve saber sobre a Mpox no site do Globo. Então, e aí ela fala, né, sobre essa nova variante do vírus, que seria mais letal e que, enfim, já tem um antiviral que é resistente. Essa informação de ser resistente, tá, eu preciso conferir em outras fontes. Eu ouvi que tem uma medicação que começou a ser usada, que na verdade ela estava em teste, em teste clínico, que numa situação de emergência, né, como foi o surto em 2022, ele começou a ser usado, mas eu já tinha lido, né, nos anos anteriores que não tinha uma melhora de casos, tá? Como usando um dos medicamentos que foi utilizado no surto. E aí que ela já fala dessa questão de ser resistente. Falar resistente é uma coisa diferente de falar que o remédio ou aquele fármaco não funciona, tá? Ou não tem um efeito. E aí, isso é um ponto que eu vou ficar devendo aqui para vocês, porque eu precisaria conferir, ler se já tem algum artigo científico, né, numa boa fonte, pra gente discutir isso depois. Então, vocês podem me cobrar isso posteriormente para trazer uma resposta para vocês em relação a esse ponto, tá? Mas que eu já tenho uma leve desconfiança, mas eu precisaria também dar uma estudada para trazer essa informação para vocês. Mas, de forma geral, né, tá falando de uma nova variante. Lembra do que eu falei para vocês do grupamento 1, grupamento 2? E o que esse outro detalhe diferente que a gente vê agora para a OMS, por exemplo, declarar então essa emergência, né, de saúde pública, é que na República do Congo, além do clado 2, né, do grupamento 2, que estava causando surtos na República do Congo e praticamente em todos os continentes, também está circulando, né, você tem os dois grupos circulando ao mesmo tempo, né, e o que eles viram, né, que nesse grupo 1, que não tem nada a ver com o surto de 2022, tem algumas características semelhantes no sentido de uma transmissão sustentada, que a gente fala, de humano para humano, essa transmissão de pessoa para pessoa, acontecendo de uma forma relativamente mais rápida, tá? E então, parece que tem
algumas diferenças genéticas que estavam relacionadas a essa maior transmissão de pessoa para pessoa, e que esse caráter de contato sexual também estaria, de alguma forma, sendo melhorado, que eu vou falar aqui para vocês, não seria o termo técnico ideal, mas que também esse contato sexual também está sendo uma forma de transmissão, ou um ponto interessante para se observar para esse clado, né? E aí dentro do clado 1 a gente também faz subdivisões, então a gente tem linhagem, e dentro dessa linhagem a gente pode ter outros agrupamentos, tá? E dentro, então, desse clado 1, a gente teria uma nova linhagem ali, causando esses surtos agora com essas características novas que eu acabei de comentar para vocês. A gente ainda não tem dados, por exemplo, de diferenças clínicas, de sintomas ou sinais da doença nas pessoas, por exemplo, tá? E a gente ainda não tem detalhes, por exemplo, da letalidade, se é essa de 10%, enfim, a gente está vendo que, por enquanto, é a República do Congo que está com essa circulação desse clado 1, tá? Até o momento. E nesses outros países que estão registrando casos, é do clado 2, assim como o surto de 2022, tá? Eu acho que agora tem um outro lugar que talvez esteja com um, que agora eu não vou me recordar para vocês, ou algum lugar que ainda a gente não sabe qual é o agrupamento que está causando surto. Então, daqui a pouco, eu acho que a gente vai ter mais dessas informações. E como eu comentei, a preocupação é que, como esse clado 1 está mais associado a maior letalidade, e de forma geral, né, a gente tem mais pessoas, né, assim como eu, por exemplo, que não foram vacinadas contra a varíola, talvez a gente estaria mais suscetíveis a infecções, né, por esse monkeypox vírus. No caso, eu sou vacinada, e fui vacinada com essa mesma vacina que foi utilizada, né, que começou a ser usada para vacinação nesse surto global a partir de 2022, pela Jynneos. E sim, agora nesse meu caso eu sou vacinada, porque como eu trabalho com vírus, etc., então os profissionais precisaram também ser vacinados para trabalhar com vírus e não sofrer, né, não ter um caso de acidente, a gente ter amenizar, né, possíveis gravidade da doença, etc. Mas eu não recebi, por exemplo, aquela vacina que meu pai, a minha mãe receberam, por exemplo, lá atrás, tá? Então, né, avós, etc., a gente recebeu. Não recebi essa nova que foi utilizada nesse contexto, mas que vai utilizar o mesmo vírus, o vírus vaccine, para produção, mas com uma tecnologia diferente, que tem uma relação menor com efeitos colaterais ou outros sintomas que possam ter advindo da vacinação, tá? Então, você tem um cenário diferente, mas é o mesmo vírus para essa produção dessa nova vacina, e que estava tendo umas questões, por exemplo, de uma produção, né, uma escala menor de produção, e que não daria conta, então, para atender todos os países, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem grupos estudando a possibilidade, então, de produção de vacina. Então, a gente vai atrás, correndo, estudando vírus, que só assim que a gente consegue, mais para frente, propor e criar uma vacina que a gente possa utilizar em território nacional e que a gente já diminua, né, essa dependência, por exemplo, dessas tecnologias de fora, etc. A gente conseguiria vacinar mais pessoas. Mas, por enquanto, essa não é a realidade. E aqui no Brasil, a vacinação estava sendo dada, né, para pessoas que tiveram mpox ou um grupo específico que poderia ter um risco aumentado em caso de infecção pelo monkeypox vírus. Esses sim foram elegidos, né, para receber a vacinação. Tá? Então, por enquanto, eu sei que o Brasil está, né, em negociação para receber vacina, a OMS também, o CDC, né, africano lá da África, para tentar ver essa possibilidade de distribuir essa vacina de forma mais equitativa, porque a gente tem isso, né? Quanto mais o país rico, mais ele pode pagar, mais vai ter doses. E os países que agora estão precisando lidar, que são as pessoas que estão no momento com surto, né, acabam sendo prejudicados nisso. E a ideia, por enquanto, a ideia é que esses países recebam essas vacinas e nessa declaração da OMS que os outros países estejam em alerta, propondo formas de como fazer o diagnóstico da doença, o que vão ser considerados casos suspeitos, quanto tempo após os sintomas, etc. Né? Enfim, vários detalhes que fazem com que é necessário a gente ter uma ideia, né, de, por exemplo, que a amostra clínica deve ser coletada para fazer o diagnóstico. Então, é ter um cenário de preparo mesmo, antes de que aconteça
a entrada, por exemplo, do vírus. Até o momento, a gente não tem esse clado 1 entrando aqui no Brasil. A gente teve uma redução de casos uma redução bem significativa em relação a 2022 de casos, que ela trouxe aqui esse dado de 700 e poucos casos aqui no Brasil, é muito menor em relação ao que foi em 2022 e que foi em 2023. Então, aqui no total, até agora, a gente tinha mais, sei lá, de 15 mil casos, né? E esse ano a gente teve um número bem menor. Então, não é tão preocupante esse nosso cenário. E o que a gente tem que fazer agora é estar se informando melhor com boas fontes, em boas jornais, revistas, etc. E manter em calma, né? Porque às vezes a gente fica, meu Deus, e vacina? Tem vacina? Tem. Mas por enquanto não são todos que são vacinados, né? E aí a gente tem algumas questões políticas mesmo, econômicas, que fazem com que torne esse cenário talvez mais preocupante. Então, por exemplo, enquanto a África estava com casos, desde a Nigéria, por exemplo, em 2017, a gente não viu essa atenção necessária, né, para, olha, está acontecendo algo diferente, né, então meio que ficou o continente, ali, alguns poucos países lutando no cenário sozinhos, né, e aí somente quando tem europeus, né, aquilo que a gente chama de norte global sendo atingido, é que você tem toda movimentação e a vacina, né, simplesmente começa a aparecer e é licenciada emergencialmente. Então, assim, a gente teria até outros aspectos até sociais aqui pra gente comentar em relação a esse contexto da Mpox. Mas por enquanto é isso. E aí, se você teve dúvida, se surgiu alguma outra questão enquanto a gente estava conversando aqui, pode deixar nos comentários, pode mandar uma mensagem. Então, por enquanto, o que eu tenho para vocês é isso. Espero que tenha esclarecido um pouco, né, os detalhes a mais que eu não tinha mencionado nos outros conteúdos. E a gente volta posteriormente com mais um Manchete do Dia. Até mais!